A Conmebol deve escolher o Estádio Monumental em Lima, no Peru, para sediar a final da Libertadores 2025. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa tarde de quinta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Inclusive, com essa informação aí que a Conmebol deve escolher, né? Lima, no Peru, o Estádio Monumental, onde o Flamengo virou para cima do River Plate na final da Libertadores em 2019. Será que o Flamengo vai conseguir chegar nessa final de 2025 e repetir o feito lá em 2019, nação? Será? Vamos ver, né, galera? É o seguinte, galera, eu vou trazer além dessas, né, muitas informações para vocês aqui no canal Wesley Fla12. Vou explicar a situação do Flamengo no grupo, que não é nada fácil. Não é nada fácil, hein? Flamengo vai jogar o terceiro jogo, né? Lá em Quito contra a LDU. E olha só, se o Flamengo perder, serão 3 jogos e apenas 3 pontos, que pode complicar bastante a vida do Flamengo nessa Libertadores 2025. Mas é o seguinte, galera, quero pedir a você, né, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, galera. É de graça, não custa nada, basta clicar nessa palavrinha inscreva-se, clicou, já tá inscrito. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação, valeu? Pois é, nação, após a derrota de ontem, né, Flamengo hoje folga nessa quinta-feira, os jogadores estão de folga nessa quinta-feira, retorna aos treinos na sexta-feira, já visando o confronto contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, que será no domingo, às 5h30 da tarde. Flamengo que deve jogar com o time principal, né, já que o Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro, deve jogar com o time principal. O Felipe Luiz falou ontem, deu um deixa lá que não tá priorizando o brasileiro não, que a Libertadores e o brasileiro são importantes, mas o BAP falou sim, falou que estava priorizando o brasileiro, queria priorizar o brasileiro, falaram isso aí, o Boto falou também. E é o seguinte, os jogadores do Flamengo falou isso também, até o Arrascaeta falou, olha só aqui, ó. Após o duelo contra o Central Córdoba, o meia de Arrascaeta falou sobre a questão envolvendo a prioridade ao Campeonato Brasileiro e outras competições. Olha só aqui, abre aspas para o Arrascaeta. Falaram para nós que o brasileiro ia ser prioridade, mas a gente entra para ganhar cada jogo. Jogar no Flamengo é ser cobrado por isso e talvez possa refletir mais na frente, com algum desgaste físico. Disse o Arrascaeta, né, antes de completar. Mas hoje a gente entrou para ganhar o jogo e infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Mostramos que a gente é um time que pode ser batido também. Tomara que a gente possa se recuperar o mais rápido possível também desse jogo. Destacou o meia de Arrascaeta, o meia uruguaio, né, galera? É o seguinte, tá aí, né, o Arrascaeta falou que foi priorizado sim, foi passado para os jogadores que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Cara, eu concordo com o Flamengo, tem que levar o brasileiro a sério, mas em questão de priorizar o brasileiro, poupando jogadores da Libertadores, cara, num jogo importantíssimo desse, que foi ontem no Maracanã, Flamengo joga as 2 próximas partidas fora de casa. As 2 próximas partidas do Flamengo na Libertadores é fora de casa. E a próxima é contra a LDU, lá na altitude, 2.800 metros. Então o Flamengo, planejamento errado, planejamento foi feito errado. Essa partida no Maracanã era prioridade vencer. Era prioridade ganhar essa partida. O Flamengo faria 6 pontos. Deixaria o Central Córdoba com apenas 1 pontinho só. Então o Flamengo ficaria muito bem na tabela. Então teria que vencer essa partida. Se tivesse que poupar algum jogador, teria que poupar na altitude de Quito. Pois na altitude a gente não coloca os jogadores com mais técnica, a gente coloca os jogadores mais bem fisicamente, os jogadores que estão bem fisicamente. Com isso poderia poupar De La Cruz, poderia poupar De Arrascaeta e colocar jogadores que tem mais pulmão, que conseguem jogar na altitude. E a gente sabe que De Arrascaeta e De La Cruz na altitude não joga muito bem. Agora, cara, agora é o seguinte, Flamengo vai ter que ir lá na altitude e não perder. Pois se o Flamengo perder esse jogo da altitude contra a LDU, a gente vai se complicar. A gente vai se complicar e muito no grupo.
pois os 2 jogos seguintes é fora de casa. A gente joga contra a LDU lá em Quito, que é líder do grupo, né? Se a gente perder, a gente fica 7 pontos atrás da LDU. E olha só, o Central Córdoba enfrenta o Deportivo Táchira. E, cara, o Central Córdoba é bem melhor do que o Deportivo Táchira. Se o Central Córdoba vencer o Deportivo Táchira, cara, a gente fica 3 pontos atrás da LDU e 3 pontos atrás do Central Córdoba. E depois, a gente com 3 pontos atrás, vai enfrentar o Central Córdoba na Argentina. Mesmo a gente vencendo, a gente ainda fica atrás dos 2, mano. Aí restam os 2 últimos jogos no Maracanã. Flamengo sendo obrigado a vencer essas 2 partidas no Maracanã. Então a situação do Flamengo agora se complicou. Se o Flamengo perder para a LDU, pode chegar a 3 jogos com apenas 3 pontos. Aí você imagina, 3 jogos e apenas 3 pontos. Que início de Libertadores é esse? Que início de Libertadores é esse? Errado esse planejamento da comissão técnica, do José Boto, do BAP. Então, novamente, Flamengo faz um planejamento errado. O ano passado fez um planejamento errado, priorizou Carioca e colocou reservas para jogar na Libertadores. Esse ano fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. E olha só, não é porque esse time entrou aí sem o Gerson, sem o Wesley, sem o Pulgar, deveria vencer do mesmo jeito. Eu acho que deveria vencer do mesmo jeito. Mesmo sem o Wesley, sem Pulgar, sem o Gerson, deveria vencer. Pois, cara, pelo amor de Deus, o investimento que o Flamengo faz, enfrentar o Central Córdoba no Maracanã, com 55 mil torcedores, e perder, mano, eu não esperaria que fosse perder. Eu não esperava perder. Mas, sinceramente, o Flamengo ontem entrou de salto alto. Entrou de salto alto, sim. Não adianta falar que não entrou, pois entrou de salto alto. Achou que ia vencer a qualquer momento. E deu no que deu. Então, tomara que agora sirva de lição para o Flamengo, pois na Libertadores, cara, se você não pode desmerecer a Libertadores é traiçoeira. Você enfrenta um time tecnicamente inferior ao seu, mas se você não correr, se você não der sangue em campo, se você não entrar com vontade, cara, você perde uma partida. Libertadores é completamente diferente. É completamente diferente, mano. Então tem que entrar na vera. E tomara que sirva de lição a partir de agora. Então não adiantou de nada poupar jogador aí, pois agora vai ter que ir lá na altitude e vai ter que jogar na vera, mano, agora. Vai ter que tirar pontos da LDU de Quito, lá na altitude de 2.800 metros. E depois ir lá na Argentina e tirar pontos também do Central Córdoba, para depois jogar as 2 partidas em casa, ganhar essas 2 partidas e tentar ser primeiro do grupo. Tentar ainda ser primeiro do grupo. Ainda há chances. Mas tem que mudar essa chave aí, mano. Tem que mudar essa chave aí, porque senão, se entrar desse jeito que entrou ontem, pelo amor de Deus, Flamengo tava até bem na partida, mas depois que tomou 1-0, num pênalti bobo do Léo Pereira, cara, que pênalti infantil. Depois que tomar aquele gol de pênalti, o Flamengo se perdeu, cara. O Flamengo se perdeu em campo. Foi impressionante. Foi impressionante. Vamos seguir aqui com a informação do Flamengo agora, nação. Olha só aqui, ó. A Conmebol finaliza, né, detalhes para anunciar Lima, lá no Peru, né, como a sede da final da Libertadores desse ano. É isso aí. O Monumental, né, o estádio Monumental deve receber pela 2ª vez a final da competição. A primeira foi em 2019, no título do Flamengo sobre o River Plate. Informação aqui do jornal Estadão. Cara, olha só, a gente ainda tem essa oportunidade, né, de chegar na final e jogar novamente lá onde nós vencemos em 2019. Rapaz, seria muito bom, cara, chegar nessa final lá no Peru, onde nós vencemos o River Plate naquela virada histórica. Isso seria muito bom, né, galera? E é o seguinte, nação, o próximo jogo do Flamengo, né, é contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, às 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, jogo. Eu acho que esse jogo vai passar na Globo, mano. Para alguns estados aí do Brasil, não para todo o Brasil, mas para alguns estados, eu acho que este jogo vai ser transmitido pela Globo, hein? Grêmio e Flamengo que deve ir com força máxima, né? Já que poupou contra o Central Córdoba, deve ir com força máxima. E olha só, Danilo pode estar de volta na zaga, hein? Olha só, o jogador Danilo, né? O zagueiro Danilo, irá retornar no domingo
na partida contra o Grêmio. Tá aqui uma informação aqui, né, que o Danilo deve estar de volta na zaga do Flamengo contra o Grêmio. E é bom, né, cara? É bom que poupa um dos dois zagueiros lá, pois o Léo Ortiz e o Léo Pereira, dá pra ver que eles estão assim, ó, exaustos, né, cara? Estão exaustos, estão jogando partida atrás de partida fisicamente. Dá pra ver que eles estão esgotados. Léo Ortiz, cara, foi nitidamente ontem, a gente viu ele esgotado em campo fisicamente. Ontem ficou mais claro ainda isso. Ele não conseguia arrancar, chegar no meio de campo como ele gosta de chegar e dar os passes. Ele recebia a bola e já passava a bola rapidamente, parece que ele se livrava da bola. Então deu pra ver nitidamente que tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira estão desgastados fisicamente. Com isso, o Felipe Luiz deve trocar um dos dois zagueiros aí, né? Com a volta de Danilo, e tomara que faça isso mesmo, pois a gente precisa dos dois lá em cima, né? Na altitude contra a LDU. E uma coisa que aconteceu muito ruim ontem no Maracanã, cara, torcedores do Flamengo no setor oeste inferior jogaram copos de cerveja nos jogadores que estavam no banco de reservas, né? Lá no Maracanã. Matheus Gonçalves foi um dos alvos. E olha só que o Matheus Gonçalves nem entrou em campo e os caras jogando copo de cerveja lá, mano. Jogando no Matheus Gonçalves, que não tinha nada a ver com a partida. Os atletas do banco, né, de reservas reagiram cobrando e tentando achar quem foi. Outros torcedores tentaram impedir as discussões. Tá aqui a torcida do BAP, né? Essa aí é a torcida do BAP, cara. É a torcida que paga 400, 300 reais no ingresso. Vai lá para comprar uma cerveja que custa lá 30 reais, um copão de cerveja lá na faixa de 30 reais. Compra um copão de cerveja para jogar nos outros, né? Para jogar lá no banco de reservas. Essa aí é a torcida do BAP, que encarece o ingresso no Maracanã e fica lá uma torcida que não é aquela torcida raiz do Flamengo, aquela torcida que vai para cantar, que vai para apoiar o tempo todo. É uma torcida que no intervalo do jogo, perdendo por 2-0, fica lá, ó, assim, ó, tirando selfie no Maracanã. É desse jeito. No intervalo, o Flamengo perdendo por 2-0 e tinha torcedor no Maracanã tirando selfie, cara. Essa é a torcida que o BAP quer no Maracanã. A torcida que paga 500, 300, 400 reais no ingresso. Essa é a torcida que o BAP quer. E é o seguinte, nação, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Amanhã eu volto com mais informações pra vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!